Na Venezuela não para de crescer a lista de opositores que se tornaram inelegíveis. A eleição presidencial acontece daqui 3 meses e a única certeza é que o presidente Nicolás Maduro é o candidato com maior número de partidos de apoio. No programa de hoje, as declarações de Maria Corina Machado, a rival que mais ameaçava o chavismo e foi impedida de concorrer a qualquer cargo eletivo por 15 anos. No Reino Unido, uma polêmica. O parlamento britânico aprova uma lei que permite a expulsão de imigrantes clandestinos para Ruanda, um país na África que jamais se recuperou da guerra civil. E os 50 anos da Revolução dos Cravos, um movimento que marcou o fim da ditadura de Salazar. Bom, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Jovem Pan Internacional desta semana. As eleições gerais na Venezuela acontecem no último domingo de julho. Faltam 3 meses. O presidente Nicolás Maduro, que vai tentar o 4º mandato consecutivo, ganhou, digamos, um aliado indireto. A mais alta instância da justiça venezuelana mudou a configuração da disputa presidencial mais uma vez esta semana. A corte determinou que José Dionísio Brito assumisse o comando do partido Primeiro Justiça, uma das legendas que não se opõem ao chavismo. Brito havia sido expulso da organização por divergências com os líderes históricos. Entre as acusações, mau uso da verba do partido e uma certa aproximação com o presidente Nicolás Maduro. A divergência foi levada aos tribunais e a desavença resolvida pela Câmara Constitucional do Supremo da Venezuela. A decisão favorável ao reclamante. José Dionísio Brito não só vai encabeçar o Primeiro Justiça, como será o candidato da legenda à corrida presidencial. A determinação da Justiça atrapalha a coalizão formada pelos 4 maiores partidos que anunciaram também nessa semana uma força-tarefa em torno de um mesmo nome contra a campanha de reeleição de Maduro. Essa união de partidos ganhou o nome de Plataforma Unitária, que vai sustentar a candidatura de Edmundo Gonçalves Urrutia. O diplomata de 74 anos foi a alternativa depois que a inscrição de Corina Lloris não foi aceita. Mais do que isso, ele surge como resposta à cassação de Maria Corina Machado, quem despontava nas pesquisas como a maior ameaça à 3ª reeleição consecutiva do presidente. Outro que também ficou pelo meio do caminho foi Manuel Rosales. Antigo rival político do falecido Hugo Chávez, o empresário desistiu da candidatura para não ofuscar o escolhido da coalizão. Maria Corina Machado vai estar fora das disputas eleitorais por 15 anos. Quem determinou o afastamento foi a Justiça, que a condenou por corrupção e improbidade. Ela contesta o veredito e fala em perseguição política. Afastada das urnas, mas cada vez mais perto do público. Em uma entrevista exclusiva, Corina Machado critica o governo por não respeitar o Acordo de Barbados, tratado assinado pelo presidente Nicolás Maduro em outubro de 2023. O documento prevê a realização de eleições justas na Venezuela e garantias à oposição. Em entrevista concedida à imprensa estrangeira, Maria Corina Machado comentou como o presidente desrespeita o pacto firmado com os rivais políticos, a começar pelas medidas que cassaram o direito dela de concorrer a qualquer cargo eletivo na Venezuela. Patrick, este é um momento muito complexo. Este é um momento muito complexo em que o regime violou todos os elementos do Acordo de Barbados e onde até desenvolveu uma onda repressiva brutal. Ainda falta algum tempo para que este processo seja canalizado e que o regime compreenda efetivamente que é melhor todas as partes, incluindo o próprio Nicolás Maduro, aceitar os termos do Acordo de Barbados. O que propomos é avançar e manter esta negociação daqui em diante, para que haja uma candidatura que conte com o apoio de todas as forças unitárias. O voto não é obrigatório na Venezuela, embora Maduro tenha a vantagem de estar sendo apoiado por outros 12 partidos. O presidente enfrenta uma forte rejeição pública. Parte da população não acredita na lisura do processo eleitoral, ou seja, o risco de abstenção é muito grande.
Maria Corina Machado, por sua vez, acredita que a campanha de Maduro torce por poucas pessoas votando no dia da eleição para reforçar o clima de racha político. A abstenção é eles quem querem. A abstenção quer impor o regime com medo, com candidaturas que não são legítimas ou que não tenham o apoio da sociedade venezuelana. São eles que querem provocar a divisão. Nós representamos a unidade, a união do país. Na Venezuela, tornamos possível o impossível. E no ano passado, em janeiro, me disseram que era impossível realizar primárias, que era impossível o país se mobilizar, que era impossível incentivarmos um grande movimento social numa Venezuela que parecia apática, triste, desconfiada da política. E veja o que aconteceu. E mira o que ha ocorrido. Os partidos não alinhados com o chavismo ainda acusam o governo de perseguição. Existem atualmente 269 presos políticos na Venezuela, segundo a ONG Foro Penal. Entre eles, 7 integrantes da equipe de Maria Corina. Outros 6 estão refugiados na Embaixada Argentina em Caracas para evitar um possível mandado de detenção. Mesmo durante a pressão para calar quem contesta o regime que perdura desde o ano 2000, a candidata caçada promete lutar até o fim. Eu vou repetir uma informação que apareceu na reportagem para que a gente entenda como essas mudanças de última hora atrapalham o processo eleitoral que já está confuso por si só na Venezuela. A votação acontece em 3 meses e a gente ainda não tem muita certeza a configuração da cédula eleitoral. Por enquanto, ela está assim. Pode parecer brincadeira para os olhos mais atentos, mas isso aqui é verdade. Eu retirei do site do CNE, que é o Conselho Nacional Eleitoral. É mais ou menos como se fosse a Justiça Eleitoral lá na Venezuela. Reparem que o rosto, a presença na cédula do presidente Nicolás Maduro, que vai tentar sua 4ª reeleição consecutiva, aparece 13 vezes. Nada disso é ilegal. Isso é uma amostra de quanto ele tem apoio de toda uma coalizão de esquerda ou centro-esquerda. É claro que para um país que tem um alto nível de analfabetismo, achar o seu candidato predileto que se multiplica na cédula dá uma certa vantagem. Parece um detalhe pequeno, mas que na hora aqueles muitos indecisos podem pender a uma escolha ótica e, no final, pode fazer uma pequena diferença que possa vir a garantir a vitória de Nicolás Maduro. Agora, essa repetição de rosto na cédula não é uma exclusividade do presidente que tenta a sua reeleição. Por enquanto, a gente tinha, então, Manuel Rosales, que acabou se retirando. A cédula pronta ainda traz o rosto dele em 3 legendas diferentes por causa do apoio de 2 agremiações, assim como acontece com outros candidatos. Isso que o rosto se multiplica na cédula, de novo, não é ilegal e não é a primeira vez que acontece na Venezuela. Outro detalhe que faz toda a diferença para que a gente entenda o que vai ser a campanha de Nicolás Maduro daqui para frente é olhar para o mapa da Venezuela que está sendo redesenhado de acordo com o discurso do presidente Nicolás Maduro, porque ele trouxe à tona de novo uma antiga discussão secular com a vizinha Guiana, dizendo que uma enorme parte do território vizinho, o Essequibo, realmente pertence à Venezuela e não à Guiana. Repito, é uma discussão secular que voltou à tona por conta de um discurso do presidente nos últimos meses. Isso vai aparecer na campanha. Prova disso é uma conversa que eu tive com 2 estudiosos da América Latina. Primeiro, a professora Natália Fingerman, do IBMEC, da capital paulista, e o professor José Maria de Souza Júnior, das faculdades Rio Branco da Granja Viana, que fica na região metropolitana de São Paulo. Queria que vocês acompanhassem essa conversa que eu gravei um pouco mais cedo, principalmente como eles apontam as medidas que o chavismo tem para se perpetuar no poder e como Essequibo vai aparecer na campanha como um ponto de nacionalismo importante para o presidente que quer a sua 4ª reeleição. Vamos acompanhar. Sem dúvidas, Essequibo veio à tona por um motivo político, né? Essa questão é uma questão que estava adormecida, vamos dizer, no país,
e favorece, sim, a situação do Maduro. Ele sabe que ele está com uma rejeição grande da população, ele sabe também que ele corre o risco, vamos dizer, dos refugiados, aqueles todos, né, são mais de 7 milhões que saíram da Venezuela, buscarem participar desse pleito, e por isso mesmo ele reduziu até mesmo o tempo que aqueles que estão fora do país podem procurar as suas embaixadas, procurar o consulado, para colocar, né, que vão participar do processo eleitoral. Então, ele buscou, a partir desse conflito que colocou toda a região, né, da América do Sul numa situação de instabilidade, né, com um risco aí até mesmo de um conflito eminente, fortalecer como candidato. Então, ele quer se fortalecer ainda mais como candidato e aproveitar a sua popularidade em relação a esse tema. A Venezuela, o Nicolás Maduro, segue aí uma cartilha de concentração de poder. Isso acontece em outros lugares. A gente vê essas eleições que são eleições pro forma, né? Então, o pleito eleitoral, ele é o sufrágio, né? Como a gente diz, sufrágio universal, ele é um indicador importante de democracia. Mas ele pode acontecer de uma maneira muito superficial, de uma maneira, vamos dizer assim, inorgânica, né? Portanto, na minha avaliação, é isso que acontece na Venezuela. As forças políticas não estão equilibradas, e não é com a eleição, esse pleito eleitoral de julho de 2024, que a gente espera uma reorganização mais equilibrada do país. Em regimes menos democráticos ou mais autoritários, né, as ferramentas de transparência e os mecanismos de órgãos de controle, eles são normalmente esvaziados, né? O que significa isso? Significa, às vezes você pode encontrar um site do governo onde vai estar os dados disponíveis, mas aqueles dados vai ter um item outros, que vai representar mais de 50% do valor que foi aí colocado naquele orçamento. Então fica obscuro, vamos dizer, no que foi gasto, como foi gasto. Essa é uma ferramenta muito utilizada para se manter uma normalidade, entre aspas, de transparência, mas de fato você não está fornecendo aqueles dados da forma adequada, de forma transparente, onde eu, como um cidadão comum, consigo ir lá e ver, né, para onde foi destinado aquele recurso, como é que ele foi utilizado, em que setor, em qual projeto. Então fica muito obscuro o uso dos recursos públicos. Uma perspectiva de um dinamismo social que leve a Venezuela para um desenvolvimento. Acabe aí com, ou pelo menos atenue várias dificuldades que o país tem passado de ordem social e econômica nos últimos anos, né? Acho que é importante dizer, nesse sentido também, que os preceitos constitucionais na Venezuela têm sido aí desrespeitados, vamos dizer, ou a convivência da boa política, né, se a gente pode falar em termos mais amplos, têm sido desrespeitados tanto pelo governo quanto pela oposição ao longo de muito tempo, e quem paga o preço é a população de uma maneira mais ampla, aqueles grupos que não são organizados, o grupo de trabalhadores, enfim, os cidadãos, né, a cidadania como um todo paga caro esse preço, e a gente não vê aí um dinamismo, um vigor social na Venezuela a partir dessa crise política que se estende aí por muito tempo. A crise na saúde pública causada pela dengue não é uma exclusividade do Brasil. O Peru registra uma quantidade de casos sem precedentes da doença. E o aquecimento global tem tudo a ver com a proliferação do mosquito. A capital Lima jamais viu uma epidemia deste tamanho. A quantidade de infectados pelo Aedes aegypti pressiona o sistema de saúde da maior cidade peruana, que registrou 147 mortes e cerca de 155 mil casos entre janeiro e abril de 2024. Os números excedem em muito as 39 mortes e os 34 mil casos contabilizados no mesmo período em 2023.
Aos 31 anos e grávida de 15 semanas, Jocelyn Kak está em tratamento no Hospital Sérgio Bernales. O centro médico montou uma ala separada para tratar casos de dengue e tem mais de 20 pacientes em estado grave. Não sei como me contagiado. Não sei como me infectei. Senti dor nas pernas, nos quadris e na coluna. Dor de cabeça. Pensei que fosse um mal-estar por causa da gravidez. Ando muito por lo que estou embarazada, pero... Luiz Camacho, que trabalha na construção civil, descreve os sintomas clássicos da infecção. Ele é um exemplo de como a epidemia de dengue supera a crise na saúde e impacta a economia. Com mais de 150 mil casos registrados, apenas no primeiro semestre do ano, diversos setores desaceleram por causa do afastamento dos trabalhadores. Me senti mal, comecei a ter tonturas, mas não me importei num primeiro momento. Depois de algumas horas, comecei a sentir dor de cabeça e pelo corpo, nos ossos, e depois de 2 ou 3 dias, comecei a expelir sangue. E depois de 2 ou 3 dias comecei a botar sangue. Mesmo pacientes jovens relatam sensações de quase morte, como o estudante Alonso Vergaray, de 18 anos. Um pouco de temor por minha vida. Senti um pouco de medo pela minha vida, mas agora que estou aqui, estou mais estabilizado. A médica infectologista Diamantina Moreno, que acompanha de perto as infecções por dengue mais graves, relata com apreensão e explosão de casos de dengue no intervalo de apenas um ano. Em 2023, os casos aumentaram em relação a 2022. Já se observava um aumento há um ano e agora se vê um aumento ainda maior. Como indicam os levantamentos, temos mais de 200% de aumento de casos. Temos mais de 200% incremento de casos, não? Tentando conter a epidemia, o Ministério da Saúde do Peru tem realizado ações de controle dos focos para conter a proliferação do Aedes aegypti. 20 das 25 regiões do país estão em situação de emergência sanitária. As altas temperaturas provocadas pelo fenômeno El Niño entre meados de 2023 e março de 2024, favoreceram o aumento da dengue. O clima quente é propício para a reprodução do mosquito, que deposita seus ovos em água parada. Em 2023, o Peru teve o pior registro de dengue em 4 décadas, considerando o número de mortes causadas pela doença: 445 pessoas. Ano passado, o país registrou mais de 270 mil infecções. A preocupação das autoridades locais agora é um contágio. Embora a taxa de óbito esteja menor, a epidemia quadriplicou de tamanho, considerando que estamos no primeiro quadrimestre e o governo peruano anotou 155 mil casos até o final de abril. O problema se repete em todo o Cono Sul. A região concentra 92% dos casos da América Latina e Caribe. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, no primeiro trimestre de 2024, foram detectados 5,2 milhões de casos na região, 700 mil a mais do que em todo o ano passado. No Brasil, os casos de dengue quintuplicaram nas primeiras 5 semanas do ano em comparação com o mesmo período de 2023, enquanto na Argentina foram registradas 129 mortes pela doença nos primeiros 3 meses de 2024, em comparação com 13 no primeiro trimestre do ano anterior. Depois de muita discussão, o governo do Reino Unido conseguiu a aprovação de uma lei que autoriza a expulsão de imigrantes ilegais para Ruanda. A decisão foi duramente criticada por grupos de direitos humanos ao redor do mundo. O editor de internacional Fabrício Naitsky conta mais pra gente. O Parlamento do Reino Unido aprovou nesta semana um projeto de lei que permite a expulsão de imigrantes ilegais para Ruanda, no continente africano. Alvo de discussão dentro e fora do país, o texto levou o governo do primeiro-ministro Rishi Sunak a uma verdadeira maratona política. Mas o que exatamente diz a nova legislação? A partir de agora, os juízes locais são obrigados a considerar a Ruanda como um país seguro para os imigrantes expulsos. Eles também passam a ter autoridade para ignorar a legislação do direito humanitário internacional e até mesmo do Tribunal Superior de Justiça britânico.
Isso significa que qualquer imigrante estrangeiro que entre ilegalmente no Reino Unido em busca de asilo pode ser enviado para Ruanda. O pedido de asilo passaria a ser processado no país africano ao invés do europeu. Se o imigrante conseguir obter o status de refugiado, ele poderá receber um visto para permanecer em definitivo em Ruanda. Caso contrário, ele deverá buscar asilo em um outro país. Independentemente da resposta, ele não poderá, de maneira alguma, solicitar um retorno ao Reino Unido. A discussão legal começou ainda em 2022, quando o projeto foi lançado no governo do então premier Boris Johnson. Na época, a corte considerou a matéria ilegal e a tramitação foi suspensa. A partir daí, o texto ficou em um grande ping-pong entre as duas câmaras legislativas e só veio a ser resolvido agora. Horas após a conclusão no parlamento, 5 migrantes, incluindo uma criança, morreram em um acidente no Canal da Mancha, tentando chegar ao Reino Unido. A embarcação superlotada havia saído da França com cerca de 110 pessoas. O caso escancara a grave crise migratória vivida pelo Reino Unido. O país viu a imigração em massa disparar nos últimos anos. Em 2020, 8.466 pessoas chegaram através de barcos. Em 2021, foram 28.526. Em 2022, os números bateram recorde e chegaram a 45.755. Já em 2023, houve redução para 29.437. Até o momento, em 2024, mais de 6.000 pessoas já atravessaram o Canal da Mancha, a grande maioria de vietnamitas e afegãos. E é aí que a Ruanda entra na história. Esse pequeno país de 13 milhões de habitantes na região central da África pode receber pelo menos 52.000 pessoas, segundo as estimativas iniciais. O plano deve custar pelo menos 370 milhões de libras aos cofres do Reino Unido, o equivalente a quase 2,4 bilhões de reais. A princípio, a Suprema Corte Britânica havia suspendido a medida em 2022, por conta do histórico considerado ruim de defesa de direitos humanos em Ruanda, principalmente sob o governo do polêmico presidente Paul Kagame. Na ocasião, o primeiro voo que deveria sair da Inglaterra foi cancelado com o avião já na pista do aeroporto. A justiça argumentou que os migrantes poderiam acabar sendo enviados de volta aos seus países de origem, correndo risco de vida. Isso vai contra a Convenção Europeia de Direitos Humanos, da qual o Reino Unido é signatário, e que proíbe tortura e tratamento considerado desumano. A aprovação da lei na última terça-feira gerou uma reação imediata de organizações internacionais, incluindo a ONU. Já um dos executivos da Anistia Internacional do Reino Unido, Sacha Deshmukh, revelou temer pela segurança jurídica internacional. Tenho uma preocupação de que governos autoritários por todo o mundo vão ver o que aconteceu no Reino Unido e ver um precedente que vai muito além da política de asilo ou da situação para refugiados. Eles vão ver o governo britânico legislando e restringindo o direito da corte de usar evidências. E eu acho que isso será uma ajuda para outras práticas autoritárias ao redor do mundo. Isso vai ajudar pessoas em todo o mundo que vão poder dizer: se o Reino Unido pode legislar, afirmando que os tribunais podem ignorar as evidências, por que podemos ser criticados por fazer algo parecido? Filho de imigrantes de origem indiana, o premier Rishi Sunak afirmou que os voos com migrantes para Ruanda vão decolar independente de qualquer coisa. A expectativa do governo é de que as primeiras deportações comecem até julho deste ano. E para falar mais sobre o assunto, o editor de internacional Fabrício Naitsky entrevistou a diretora do Human Rights Watch no Reino Unido. Ela falou sobre os perigos para imigrantes em Ruanda. Em relação a Ruanda, nós estamos muito preocupados há algumas décadas pela situação dos direitos humanos por lá. Primeiramente, existe uma quantidade significativa de repressão contra qualquer pessoa que tenha uma visão oposta ou que pareça se opor a Paul Kagame e ao governo atual.
Existem jornalistas que estão presos neste momento. Há uma repressão severa contra opositores, mas nós sabemos que isso vai além da oposição. Em 2018, alguns refugiados foram presos e mortos por simplesmente falar sobre as condições de vida. Sabemos que há problemas muito significativos sobre os direitos das crianças que moram nas ruas em Kigali, sendo levadas a centros de detenção. Estamos muito preocupados. Por fim, e isso é muito importante, a Suprema Corte do Reino Unido levantou a questão. E é por isso que eles decidiram que Ruanda não é um país seguro, de que pessoas enviadas para lá correm o risco de serem enviadas de volta aos seus países de origem. A Revolução dos Cravos, que derrubou a ditadura em Portugal, completou 50 anos esta semana. A data coincide com o crescimento da extrema-direita no país. A comparação nessa linha histórica foi feita pela editora de internacional Malu Bacarin. Em 25 de abril de 1974, a ditadura mais antiga da Europa Ocidental caiu em questão de horas, praticamente sem uma gota de sangue derramada, graças a uma revolta liderada por suboficiais e rapidamente apoiada pela população. Os cravos vermelhos, colocados nas armas dos jovens militares que deixaram os quartéis e se tornaram heróis libertadores de um povo submetido a um regime ditatorial durante 48 anos, viraram símbolo da convulsão política, econômica e social. Para marcar os 50 anos da Revolução, um desfile militar com cerca de 5.000 soldados foi realizado em Lisboa. Algumas pessoas que estavam assistindo à parada seguravam cravos. A diretora do Museu da Resistência e Liberdade de Lisboa, que preparou uma comemoração para o aniversário da Revolução, falou sobre o período ditatorial de Portugal. Portugal teve a mais longa ditadura da Europa, 48 anos de ditadura, cerca de 36 mil presos políticos, excluindo os presos africanos sobre os quais pouco ainda se conhece, 36 mil presos políticos, cerca de 2.000 mulheres. Deste universo, estamos a falar o universo da linha da frente da resistência, mas na verdade a ditadura tem também uma dimensão económica e social de miséria, de fome, de atraso, de analfabetismo, que também ajuda a explicar como é que um regime se sustenta durante 48 anos. A Revolução abriu caminho para a organização das primeiras eleições livres com sufrágio universal um ano depois e para o processo de independência de Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e Cabo Verde. A data emblemática coincide com o crescimento eleitoral da extrema-direita no país, depois da criação em 2019 do Chega, partido que inclui saudosistas da ditadura salazarista. Nas eleições legislativas realizadas em março, a sigla duplicou os votos e ocupa 48 dos 230 assentos do parlamento, 36 a mais do que 2 anos atrás. Uma pesquisa divulgada na semana passada mostrou que metade das pessoas entrevistadas considera que o antigo regime tinha mais aspectos negativos do que positivos, mas 20% afirmaram o contrário. A resistente antifascista e ex-promotora distrital Aurora Rodrigues conta que foi torturada durante a ditadura. Batia-me na cara, batia-me com matracas e com os joelhos nesta zona da perna. E não parava e não dizia uma única palavra. Nós pensamos muitas vezes que os espancamentos são sempre acompanhados de insultos, de gritos. Não, ele não revelou qualquer emoção. Ele só batia. E eu também não disse nada, eu só pensava, isto vai acabar. Especialistas destacam que até 1974, Portugal era um país pobre, atrasado e isolado do resto do mundo, e só se modernizou depois de derrubar a ditadura. Mais de 60% dos portugueses consideram que a Revolução de 25 de abril foi o evento mais importante da história portuguesa, muito à frente da adesão à precursora da União Europeia em 1986 ou o fim da monarquia em 1910. O programa da semana fica por aqui. Quem quiser rever o conteúdo deste e de outros capítulos, basta ir até a página da Jovem Pan no YouTube. Tá tudo lá. Meus agradecimentos a toda uma equipe que me ajudou a produzir as reportagens, as entrevistas e tudo que a gente acabou de assistir. E o meu muito obrigado a você também. Tchau e até semana que vem.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.